Vamos conversar sobre o século XIII e XIV em Portugal. Estávamos ainda na primeira dinastia, a dinastia Afonsina, e o nosso país ainda era muito recente. A Reconquista Cristã iria terminar em 1249, ficando Portugal formado com as fronteiras que conheces. A um período de guerras, seguia-se a paz e estabilidade, o que ajudou a desenvolver o reino economicamente. Então, e o que é que são as atividades económicas? São as atividades que permitem que um grupo de pessoas, uma comunidade, sobrevivam. Essa comunidade dedicava-se às atividades económicas para se sustentarem. As mais importantes continuavam a ser a agricultura e a criação de gado. Eram aproveitados os recursos naturais. Produziam cereais, vinho, azeite, legumes e frutos. Mas eram uma produção muito complicada e nem sempre conseguiam o suficiente. O trabalho na agricultura era manual. Os instrumentos usados ainda não estavam muito desenvolvidos, eram rudimentares. E, como deves perceber, plantar a nossa comida vai depender muito do clima. Quando chovia muito, as plantações eram destruídas. Quando havia secas e não chovia, as plantações também eram destruídas. E assim não havia comida suficiente e surgiam épocas de fome e epidemias. O nosso território ainda era composto por terrenos bravios. O que eram terrenos bravios? Eram matagais e florestas. Era chão que ainda não tinha sido tocado pela mão do homem, não estava cultivado. Mas esses terrenos bravios serviam para obter a madeira, a resina e a cortiça. Era também aproveitado para a criação de gado, como as ovelhas, as cabras, os porcos ou as vacas. De certeza que já percebeste que nesta altura eles tinham de aproveitar tudo para sobreviverem. O que é que achas que falta? O solo já está, com a agricultura e produção de alimentos. O solo que não está cultivado, os terrenos bravios, também, com a extração das madeiras, resinas e cortiça. E, além disso, era também para o gado. Voltaram-se então também para a água. Nós sempre tivemos muitos rios e uma linha da costa enorme ligada ao oceano. Tudo isto tinha de ser aproveitado. Era praticada a pesca fluvial, feita nos rios, onde pescavam lampreia, sável e truta. E a pesca marítima, feita no mar, onde pescavam o carapau, a pescada, a sardinha e o atum. Para além de extraírem alimentos do mar, como este era salgado, surgiu a atividade de extração e exploração do sal, a salicultura. Nesta época não existiam frigoríficos e eles tinham de conservar os alimentos e o sal era usado para isso. O mar era tão importante para a nossa população e esta atividade, tanto a pesca marítima como a salicultura, eram tão importantes que foram criadas povoações ao longo da nossa costa. Eram as póvoas marinhas. As póvoas marinhas receberam foral para poderem desenvolver estas atividades ligadas ao mar. Falamos então neste vídeo em algumas atividades económicas do século XIII e XIV, como a agricultura, que dependia muito do clima e ainda tinha instrumentos rudimentares, para além do trabalho ser manual, a criação de gado, feita também nos terrenos bravios, que eram terrenos não cultivados, a extração de madeira, resina e cortiça, feita nestes mesmos terrenos bravios, pesca fluvial, aproveitando os nossos rios para obter mais alimento, a pesca marítima, com a nossa extensa costa, mais um modo de obter comida, a salicultura. O mar também nos dava o sal, que permitia a conservação dos alimentos. Mas existiam ainda mais atividades económicas, mas vai ficar para outro vídeo.
Sobretudo, não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva, dê um gosto e partilhe. Assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.